Sabe, no dia a dia, a gente costuma pensar na linguagem como uma coisa bem prática, né? Uma ferramenta para a gente se comunicar e resolver as coisas. Mas e se ela fosse muito mais do que isso? Agora, imagina se a linguagem também pudesse ser uma porta. Um jeito de espiar para além do nosso cenário de sempre e encontrar algo totalmente novo, cheio de vida. É exatamente essa pergunta que vai guiar a gente aqui. A ideia de que o jeito que a gente usa as palavras, especialmente na poesia, pode de fato transformar o nosso jeito de ver a realidade. Então vamos lá. Vamos mergulhar nessa ideia de como alguns textos têm esse poder quase mágico de mudar a forma como a gente enxerga o mundo. A ideia principal é essa aqui, olha. A poesia consegue desligar o nosso piloto automático. Ela faz a gente parar de ver as coisas daquele jeito óbvio de sempre e nos dá um novo olhar para coisas que a gente achava que já conhecia. Para ver como isso funciona na prática, nada melhor do que um exemplo concreto. E que exemplo! A gente vai dar uma olhada num poema do João Cabral de Melo Neto. Bom, esse poema pega um tema que todo mundo conhece, a renovação do Natal, mas ele faz isso de um jeito muito mais profundo do que um simples boas festas. Na primeira parte, o poema captura aquele sentimento de esperança, sabe? Ele usa umas imagens muito fortes, com o reinaugurar a vida ou começar um novo caderno, para falar sobre essa vontade de recomeçar. Mas é aqui que vem o pulo do gato. A segunda parte muda o tom completamente. É quase um aviso, dizendo, olha, essa mudança tem que ser para valer. O novo precisa de verdade engolir o velho. A verdadeira mensagem do poema está toda concentrada aqui. Ok, mas como é que a poesia consegue fazer isso? Quais são os truques? Bom, ela tem umas ferramentas bem especiais para construir esses significados mais profundos. A primeira ferramenta é a conotação. Pensa assim, uma palavra não é só o que ela significa no dicionário. Ela carrega emoção, cultura, um monte de coisa junto. Ela ganha novos voos. A segunda é a plurissignificação. Isso quer dizer, basicamente, que um texto poético não tem uma única resposta certa. Ele é como uma sala com várias portas, e cada leitor pode abrir uma diferente. Chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona num dos exemplos mais potentes da nossa literatura. A gente vai falar do poema A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. E a imagem central é essa, uma flor, uma coisinha tão frágil nascendo no meio do asfalto. O poema quase grita esse nascimento, né? É um evento. E não é uma flor qualquer. Ela ilude a polícia, rompe o asfalto. É um ato de pura teimosia, de rebeldia da vida contra a cidade. E é aqui que a conotação entra com tudo. A flor deixa de ser só uma planta e vira um símbolo gigantesco. Ela ganha um significado que vai muito, mas muito além do que a gente vê. Para a gente entender a dimensão desse símbolo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a época em que esse poema foi escrito. E olha, o contexto histórico aqui revela uma coisa impressionante. Pensa só, o poema foi publicado no meio da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava vivendo um pesadelo de destruição, de desespero, e aí vem o Drummond e fala: garanto que uma flor nasceu. No meio de todo aquele caos, aquela flor frágil vira um símbolo poderoso de esperança, de resistência, de que a vida, de alguma forma, insiste. Agora, o mais interessante é que esse poder todo não está preso só nos poemas, naqueles textos com rima, com estrofe. A gente encontra essa linguagem poética em todo lugar. Na prosa, como nos textos do Manuel Bandeira, que transformam o cotidiano em algo cheio de melodia. Ou até numa pintura, como a obra Operários, da Tarsila do Amaral. Aqueles rostos todos juntos se tornam um poema visual sobre a identidade do Brasil. Então, a gente chega no ponto principal. Entender a linguagem poética é mais do que só interpretar textos. É como ganhar uma lente nova para enxergar o mundo. A poeta Adélia Prado resumiu isso de um jeito perfeito. A arte faz a gente abrir os olhos para as maravilhas que já estão aí, na nossa frente, mas que a correria do dia a dia não deixa a gente ver. No fim das contas, esse é o grande superpoder. A capacidade de encontrar um significado mais profundo, uma beleza, nas coisas mais simples do nosso cotidiano. E fica aqui essa pergunta para a gente pensar. Depois que a gente abre essa porta, que paisagens novas, que significados a gente pode encontrar nas cenas mais familiares da nossa própria vida?